Hoje a gente vai ver conhecimentos específicos para PND. Então, um conteúdo bem legal, conhecimentos específicos da área da pedagogia. Vamos trabalhar, boa noite. A gente vai trabalhar com dois temas hoje, que é a parte da antropologia da educação e o trabalho e também a educação. E aí uma palavra, primeiro, quando a gente vai falar em antropologia, a gente tem que lembrar que essa palavra vem do grego, são duas palavras que vêm do grego. A palavra logia vem do logos, e a palavra logos significa estudo, ou também significa aplicação. Então, isso aqui é o logia. E o antropos vem de homem. A gente tem homem ou ser humano. Então, a antropologia é a parte que vai estudar o homem, o ser humano em si. E quando a gente liga com a palavra educação, aí eu gosto sempre de olhar a etimologia, nós temos a palavra educere, que significa extrair. Então, a educação é sempre você estar extraindo. Então, antropologia da educação é o quê? Eu vou estudar como é que a educação ela é tida, não no aspecto somente dentro da sala de aula, mas eu vou estudar o homem, né, em todos os aspectos, tanto no aspecto da educação informal, não formal e formal. E tem essas três diferenças, né? Existe a educação informal, existe a educação formal, existe a educação não formal, tá? Informal, não formal e formal. São essas três concepções que a gente vai ver lá na frente. Então, a antropologia da educação estuda exatamente isso. É o homem, enquanto ser humano, em vários aspectos, vinculado também à parte educativa. Lá na frente, a gente vai ver também o trabalho e a educação, que é importante. Então, o que a antropologia da educação ela vai se dedicar, né? Ela vai nos permitir e fazer a necessária contextualização do conhecimento, saberes que devem constituir o currículo escolar, uma vez que esse olhar sobre a cultura e sua relação com a sociedade na qual é produzida problematiza as dinâmicas e as relações sociais. A antropologia ela vai procurar entender, pessoal, os valores, os costumes, as regras, o modo de falar e o modo de viver que cada comunidade ele vai se aperfeiçoando e vai aprendendo. O que é que a gente tem que lembrar também? É a definição de cultura. E eu sempre que vou explicar essa parte, Tutói, eu gosto de falar da diferença do ser humano para o animal. Do ser humano, animal racional, e do animal irracional, para a gente entender essa questão da cultura. O animal, ele age pelo biológico. Ele age pelo biológico. O animal, ele não tem vontade. Ele age por o quê? Ele age por instinto. Ele age por instinto. Ele não tem a capacidade de fazer uma escolha. Outra coisa também, o animal ele não consegue passar para o outro, se não por meio biológico, mas ele não consegue passar para o outro algo produzido por ele. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um quadro e eu posso passar para meu filho esse quadro. Isso chama-se o quê? Algo relacionado à cultura. O animal ele não consegue fazer isso. Tá? Ele consegue apenas fazer o quê? Ele replica biologicamente e age por instinto e não tem o poder de escolher. Ele não tem vontade. O ser humano ele tem o quê? Ele tem a liberdade e não a libertinagem, e ele pode ter o poder de decisão e ele pode ter a vontade, né? Se você pegar um animal que só come, por exemplo, folhas, plantas, se você entregar um pedaço de carne para ele, ele não tem a vontade ou a liberdade de comer aquilo. Ele não tem essa vontade. Então, a cultura é o quê? É tudo aquilo que eu produzo, eu vou produzindo exatamente e vou passando para os demais. Por exemplo, o que é que você está assistindo a aula agora?
Porque alguém lhe falou que estudar era bom. Alguém lhe repassou, desde lá do infantil, algo importante, não é verdade? E você diz assim, não, estudar é bom, eu vi com os familiares, com os amigos, e eu vou perpetuando isso. Eu estou dando aula agora, mas futuramente outra pessoa vai assumir o meu lugar, vai dar aula, e assim vai. É um ciclo. Então, isso é cultura. O que é cultura? Cultura é quando você vai passando o seu conhecimento para outrem, né? Para outra pessoa. E essa outra pessoa, ela vai se apropriando, né? Já já nós vamos ver esse termo que cai muito, viu, Vitória? Que é a chamada aculturação. É um termo que cai muito, mas antes a gente vai para esses conceitos que é importante a gente saber. E a sociedade, né? O que é o contexto, o que é que significa sociedade? É uma palavra que vem do latim socius, que significa companheiro. Então, quem vive em sociedade não pode viver isolado. Tem até uma frase que diz assim: teve um tema de uma redação que o tema era nenhum homem é uma ilha. E é verdade, ninguém pode viver só, né? Ninguém pode viver dentro de uma ilha. A pessoa que vive em sociedade é uma pessoa precisando da outra, e vice-versa. Quem se dá mal é aqueles que acham que não precisam dos outros, vão vivendo dentro daquela bolha, né? Então, a sociedade ela vai trabalhando com isso. Isso aqui é importante. E aqui ele vai falando aqui no material que desde os primórdios, os antropólogos da educação vêm considerando tanto a educação informal como a não formal. O que é educação informal, né? E o que é educação não formal? É porque a educação, vou fazer logo a distinção das três para a gente poder entender, tá? A educação formal é aquela que acontece dentro da escola, dentro da universidade. A formal quer dizer, tem uma documentação, os pais devem matricular seus filhos, tem todo um protocolo e vai gerar um certificado ou um diploma de conclusão do curso. Existe uma coisa protocolar. Já na educação não formal, o que é a não formal? Que não necessariamente tem que acontecer dentro da escola, mas é algo que é necessário para o crescimento do indivíduo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou afim de... Eu sou professor, mas eu quero tirar fotos também, eu quero fazer um trabalho profissional. Então, posso fazer um curso de quê? De fotografia, certo? Eu fiz esse curso. Então, a gente pode fazer o quê? Receber um certificado no final do curso. Você vai aprendendo, né? Tem os módulos, aí você vai aprendendo, e no final você tem o certificado daquele curso. É não formal, ou seja, ele não vai te habilitar para você prosseguir nos seus estudos, mas vai complementar os seus estudos, tá? E a educação informal é aquela que a gente aprende dentro de casa. Essa daí é muito importante. Ninguém sacou ainda essa ideia. Pouca gente entendeu, mas a maioria das pessoas que estão ficando desempregadas não é porque às vezes não sabe daquele conteúdo, mas é porque dentro da família não há aquela questão de formar pessoas para a sociedade, né? Forma-se muito o pai e a mãe quer formar o filho para si, e não é. Você tem que formar um indivíduo para enfrentar os desafios que a sociedade impõe. Então, às vezes, fica uma pessoa muito acanhada, com medo, né? Não tem medo de trabalhar, tem medo de desenvolver um trabalho, né? E a gente precisa ter essa educação informal dentro de casa. São ter bons costumes, valores, as palavrinhas mágicas que estão esquecidas, né? Com licença, obrigado, por favor, não há de quê, por gentileza. São essas palavras que vão formando a educação informal, que é tão importante quanto um diploma universitário. Muita gente vai se desempregando porque problemas, entraves no trabalho. Em casa é informal, exatamente. E nos museus, parque é não formal, exatamente, perfeitamente. Então, essa educação de casa é informal, que a gente aprende, às vezes, com os colegas, né? Às vezes, a gente conversando na rua com um colega, o colega diz, olha, você tem que fazer isso, né? E tal, é educação informal. Já não formal é aquela que a gente aprende mais, que gera um certificado que não é de avanço de curso,
E o formal é aquele que pega muito essa questão do certificado, do diploma e assim vai. E aí, Tutóia, o trabalho da antropologia se concentrou no trabalho de aculturação. E aí, olha aí, ó. E aí é uma palavra muito interessante, porque a pessoa pensa que a aculturação é não ter cultura por conta do A. E a aculturação é exatamente o contato entre culturas, em que uma pessoa ela vai aprendendo os elementos culturais de outras pessoas. Então, a aculturação é se apropriar da cultura do outro também. Como é importante quando a gente viaja, né? Eu tive uma oportunidade, eu agradeço a Deus muito, trabalhar em várias cidades da região norte. Trabalhei no Ipu, né? Ainda trabalho para o curso Fox, que é do Ipu, mas eu trabalhei no Ipu durante 10 anos, né? Em colégios, né? Tive esse prazer muito grande, amo essa cidade. E aí a gente aprende a cultura do local, né? A gente aprende como é que é a culinária do local, né? Trabalhei em Santana do Acaraú, a Serra da Ibiapaba toda, né? A região Itarema, enfim, várias regiões, né? Trabalho em faculdade onde tem esses parcelados, Irauçuba. E o que é que a gente aprende? A gente aprende que cada lugar tem uma cultura interessante. Cada lugar a gente pode aprender. Não é porque eu moro em Sobral que a gente tem uma cultura pronta. Não, pelo contrário, Sobral é feita de pessoas de várias cidades. Então, por isso que é rico, né? Cada um vai colaborando, né? Vai, por exemplo, eu sou de Varjota, aí vim morar desde 2007. Aí você vai moldando a sua cultura, você vai colocando a sua cultura e aí vai trabalhando naquilo dali. Em uma cidade que é feita exatamente de pessoas de vários lugares, né? E assim vai. Ó, e aí nós temos o quê? A aculturação é esse processo, questionando como as crianças aprendem uma cultura ou na socialização, que poderia ser definida como processo de aprendizagem de normas e ideologias sociais. E a gente tem os primeiros trabalhos neste campo, que é importante, do Harry Walcott, são vários trabalhos que ele coloca, que é principalmente o quê? Os primeiros antropólogos, né, quando eles forem fazer esse trabalho, primeiro eles observam os grupos, vão registrando os seus costumes, sempre com muito respeito, tá? Aprendem a língua local, evitam julgar, não ter nenhum tipo de julgamento, não testam na testagem, não tentam mudar a realidade observada e não generalizam o que viam. São os trabalhos que o Harry Walcott ele coloca muito nessa ideia. Então, quando os antropólogos eles vão estudar um povo, eles vão sempre de forma muito que respeitosa, observando. Eu fico assim agoniado, uma pessoa que vem de fora, né, de outra cidade, começa a criticar outra cidade. Sem nem saber como é que se passa na cidade. Não sabe o processo de cultura daquela cidade, né? Então, às vezes, a pessoa julga muito, né? E aí, quando você vai fazer um trabalho desse, olha que trabalho aí, ó. Ele primeiro estuda as sociedades que é diferente das suas. Eles conseguem conversar com os povos locais na língua nativa, eles vão fazendo toda uma pesquisa e um trabalho, né? Para não ter nenhum tipo de julgamento. Então, são os primeiros trabalhos, aí ficam muito tempo no trabalho de campo, viu? Por um longo período, para não tirar um juízo de valor. Então, é muito importante esse trabalho relacionado a isso. Quando a gente visita determinados lugares, a gente percebe o quão é diferente, né, os locais, né? Eu me lembro que eu fui para o Piauí olha, nesse ano, foi para o Piauí, foi nesse ano. E aí eu nunca tinha ido, né? E aí quando a gente já sai do Ceará, que a gente entra no Piauí, a gente já vê a mudança na vegetação, né? A mudança geográfica. E um povo muito acolhedor, né? Muito simpático, muito educado, né? Um clima mais quente do que Sobral, mas o povo muito acolhedor, né? E aí a gente percebe isso. Então, quando a gente estuda essa parte da antropologia, da educação, é exatamente para a gente ver a mudança que acontece quando a gente passa de uma sociedade para outra.
E aí, na antropologia da educação, ela está comprometida com a noção muito ampla de educação. Não é educação, lembra do Toy que eu falei? Não é só educação que escolar, não é. A antropologia da educação, ela vai muito mais além do que isso. Eu coloquei até alguns conceitos aqui importantes que já caíram em provas que eu não coloquei aqui, que é importante, que é o multiculturalismo, o pluralismo educacional, a pedagogia culturalmente relevante, né? E aí, o que é que faz na antropologia da educação? Principalmente faz reflexões coletivas. Então, todas as vezes que cair algo relacionado à questão de reflexão, reflexões coletivas relacionadas à sociedade, é o papel que a antropologia da educação ela trabalha. E se falamos em educação, estamos incluindo o quê? A escolarização. O compromisso com a educação vai além da escolarização e avança no reino da política, da elaboração de políticas e sua implementação. A política, ao ser um curso de ação criado por indivíduos, é inerentemente uma produção cultural. Às vezes a gente fica se perguntando e falando, meu Deus, mas o Brasil tem muita corrupção, né? E eu concordo, mas a gente, às vezes, se depara com pequenas corrupções que acontecem durante o dia e que a gente deixa para lá, e isso vai formando futuramente pessoas corruptas, né? Como, por exemplo, burlar uma fila, passar por debaixo da catraca do ônibus, sendo que deveria pagar. Então, são esses pequenos tipos de corrupções, pequenas, que tornam pessoas lá na frente extremamente corruptas com algo grande, né? A gente vê países como a Nova Zelândia, que é um país menos corrupto, a Noruega, né? Na Nova Zelândia, eles colocam lá na beira da estrada frutas, numa quitanda, né, numa banca, e coloca o troco. E a própria pessoa vai se servir, coloca lá a quantidade de frutas, lá tem as informações, o vendedor não fica lá. E no final do dia ele vai pegar o dinheiro. Em alguns países é impossível isso acontecer, né? E já tem uma parte cultural de honestidade, de ética, e assim vai. E aí nós temos o quê? As visões antropológicas da política educacional incluem um rol de atores, os distritos educacionais, funcionários, administradores, pais, professores e estudantes. E aí, uma coisa interessante para a gente ver na antropologia da educação contemporânea, que já vou chegar, né? A antropologia da educação participa cada vez menos do debate sobre o currículo escolar, sobre o que e como ensinar nas escolas, porque tem sido uma questão pouco relevante no sistema educativo, que tem focado mais na formação docente. E aí, a antropologia da educação contemporânea pode se concentrar em tópicos como o multiculturalismo. Que é isso? A gente tem várias culturas. Se você estudar os tipos de currículo, você lembra dos tipos de currículo? E aí, Terezinha Otaviano, tudo bem? Se a gente estudar os tipos de currículo, a gente tem o currículo tradicional, a gente tem o currículo crítico e a gente tem o currículo pós-crítico, que é esse que trabalha o multiculturalismo. Então, nós temos pessoas das mais diferentes, né, culturas, principalmente o Brasil, que é um país que tem totalmente com culturas diferentes, né? Eu estava vendo aqui um historiador, ele falando sobre a região de Sobral, né? Que a maioria são pessoas de fora. Teve um holandês, um português que veio, e aí cresceu a questão na família tal, né? Ele falando das famílias. E a gente vê essa questão da cultura, né? A gente tem várias pessoas, a questão do gênero também, entre a questão do multiculturalismo. E o pluralismo educacional, que é o respeito às mais diferentes correntes, quer seja religiosa, quer seja até viés político, e assim vai. A gente tem um pluralismo dentro da educação, tá? E a pedagogia culturalmente relevante, que é o ensino que considera a cultura e a realidade dos alunos. Se a gente não souber, eu sempre falo, professor, que não conhece os seus alunos, complica, viu? Ele não consegue fazer um trabalho bem feito. Se ele não sabe, pelo menos, ele nunca conversou com um aluno, ele não sabe como é, pelo menos, uma realidade
superficial, como é que ele está ali, aquele aluno está na sala de aula, é complicado. É ou não é? O professor ele tem que saber ali o nome do aluno, saber conversar com o aluno. Por que aquele aluno está triste? Será que ele teve uma boa refeição em casa? Será que os pais não estão se separando? Né? A gente, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter essa visão de ir mais além do que ensinar. Senão nós não vamos atingir os nossos objetivos. E a antropologia estuda isso. Vai estudar o homem em vários e vários aspectos, tá? E aí nós temos a etnografia, tá? Nós temos a etnografia, que vai exatamente fazer esse trabalho, que é exatamente o quê? Que é exatamente o método de observar o comportamento das pessoas, a questão da convivência, a observação direta, o contexto cotidiano. Então, a gente vai utilizar métodos etnográficos, tá? Então, a etnografia, conforme Pierre Bourdieu, ele diz que é um conhecimento pelo corpo capaz de garantir uma compreensão prática do mundo bastante do ato intencional e de decifração consciente, que, em geral, transparece na ideia de compreensão. As etnografias escolares demonstram como as desigualdades são produzidas ou mediadas no cotidiano das escolas. Então, a etnografia vai exatamente estudar o aspecto, por exemplo, do aluno em várias vertentes, né, em relação à questão social, à questão cultural, e assim vai. Beleza? Então, esse assunto é um assunto muito cobrado. PND cobra bastante esse assunto. Coloquei, se não me engano, uma questão da banca, tá? Que falou sobre esse aspecto, o aspecto da antropologia da educação. Está aqui a primeira questão que diz assim, para a gente poder entender. Vamos acompanhar. Diz assim, pela antropologia, que todo ser humano constrói o conhecimento através do domínio das práticas culturais existentes em seu meio, e esse tipo de armazenamento, cadê? Pronto, fiz um reflexo aqui, pronto. Pela antropologia, sabe-se que todo ser humano constrói o conhecimento através do domínio das práticas culturais existentes em seu meio, e que esse tipo de aprendizagem obedece a certas leis, tanto no caso da educação escolar, quanto no caso das aprendizagens informais. Nesse sentido, pode-se observar que o ser humano... Aí ficou fácil, por quê? A gente pode entender o seguinte, vamos acompanhar. O indivíduo aprende exclusivamente na escola? Não, existe o quê? Existe exatamente os aparelhos ideológicos, né? Existe a questão da aprendizagem formal e informal. Nós aprendemos dentro das escolas, das instituições escolares, mas nós aprendemos também em casa, com a família. Isso é importante, tá? Outra coisa, constrói conhecimento prioritariamente pela memorização, nada de memorização. Tudo que tiver memorização, pessoal, está errado, viu? De jeito nenhum. Aprende pela transmissão do conteúdo. De novo, a palavra transmissão está errada. Terezinha e Tutóia acertarem, aprende na relação com o outro. A questão do sócio-uso, lembra disso? O que é o sócio-uso? É o companheiro que gerou a palavra o quê? Sociedade. Constrói uma aprendizagem pela repetição. Então, está errado também pela repetição aqui. Tranquilo, pessoal? Dá um okzinho aí, bem explicado essa parte. Agora a gente vai para o trabalho e a educação, né? A gente trabalhar. Essa palavra trabalho é bem interessante, é uma palavra que vem, que era um instrumento desse jeito, ó, que era usado nos escravizados, ó. Eram 3 madeiras que se colocavam no pescoço do escravizado e ia acochando na medida que ele fosse E aí, Francisco, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Que ele fosse desobedecendo. Então, a partir do momento que ele ia desobedecendo, ele ia acochando o pescoço. O nome desse instrumento era chamado tripalium ou tripaliário. Aqui no Nordeste, usa muito nos animais, né, para não atravessar a cerca. A canga, bota no porco, no pescoço do porco, para ele não atravessar a cerca.
E essa palavra gerou a palavra trabalho. É por isso que a palavra trabalho tem uma conotação tão negativa. Você chegar para uma pessoa e falar assim, ei, cara, eu tenho um emprego para ti. Ixi, Maria, a pessoa morre de alegria. Mas o mesmo emprego, se você falar, eu tenho um trabalho aqui, viu, Francisco? Viu, Terezinha? Viu, Tutóia? A pessoa desanima. O trabalho realmente dá trabalho. É desse jeito. Então, a relação educação e trabalho implica afirmar que a formação técnica e profissional deve ter como finalidade uma formação de cidadãos para compreender a realidade social, econômica, política, cultural do mundo do trabalho, para atuar de forma ética e competente. Outra palavra, essa palavra aqui do grego ethos, que significa respeitar o espaço do outro. A pessoa que senta próximo do outro, coloca o braço na cadeira do outro, não tem ética. Começa a partir daí. O ethos é você respeitar o espaço do outro, né? Coloca, às vezes, o carro na frente da garagem do outro, né? E assim vai. O veículo, né? Sem pedir uma permissão. Então, essa palavra ethos significa respeitar. E competente é o quê? Uma pessoa que tem competência. Uma pessoa que reúne várias habilidades para desempenhar um papel. Então, a gente vai ver aqui o trabalho e a educação. E a LDB já fala sobre isso. Olha como é interessante. A LDB, né, de 1996, 93, 94/96, no artigo 1º. E aí é importante a gente ler a letra da lei para a gente poder entender. Ó, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Em tese, ela se organiza na família, se organiza por meio da convivência com os colegas, se organiza no trabalho. A gente aprende tanto, né, no trabalho, no ensino formal, por exemplo, nas escolas, nas universidades, e nos movimentos sociais, onde tem as participações coletivas, tá? Então, isso aqui é a base que a LDB coloca. E aí a gente tem os principais pensadores, os principais autores. A gente tem o Karl Marx e o Antônio Gramsci. E aí nós temos aqui uma perspectiva histórica, antiguidade clássica. Lá na antiguidade clássica, Grécia e Roma, o trabalho intelectual ele era valorizado. Quem que fazia isso? Os cidadãos livres. Depois você faz essa correçãozinha, às vezes é um erro de digitação. Os cidadãos livres. Então, eles faziam isso, tá? Um trabalho intelectual. Trabalho manual, que é desvalorizado por escravos. Você lembra da ideia da escola? Você lembra que eu falei? Escola, escolé, é assim a declinação, né? Significa local de ociosidade. O que é ociosidade? Pessoas que não fazem nada. Era um tempo livre. Ah, se fosse hoje assim, né? Então, ou você trabalhava no pesado, né? Quem era escravizado trabalhava no pesado, não ia para a escola, ou a pessoa que tinha dinheiro, ele ia para a escola, que era isso aqui, ó. Escolé. Ele ia aprender retórica, ia aprender, né, artes, e assim vai. Então, existia um trabalho intelectual que era valorizado por cidadãos livres, e o trabalho manual, que era desvalorizado por escravos. E na Idade Média, nós temos o sistema de aprendizado nas corporações de ofícios, onde o trabalho era o principal meio de transformação de conhecimentos. Aqui, pessoal, a gente tem a questão das corporações de ofícios, é aprender trabalhos manuais, aprender a costurar, aprender, né, a questão da alfaiataria e uma série de coisas. Então, a gente tem muito essa parte que era muito aplicada na Idade Média, a Idade Média muito voltada à parte religiosa, né? Então, era educação muito religiosa, escolástica, tentando unir ali a fé e a razão,
com foco na formação moral e intelectual, mas com forte ligação com o trabalho manual no contexto monástico e artesanal, né? Ainda recentemente, as escolas confessionais, que eram as escolas religiosas, elas trabalhavam muito essa parte dos trabalhos manuais. Você ia, por exemplo, em escola confessional, em escola de freira, e lá elas ensinavam questão de cozinha, de cozinhar, de costurar, fazer crochê, bordado, ponto de cruz. A minha mãe aprendeu crochê numa escola confessional, né? Elas tinham ainda essa ideia, né? Porque tinham essa ideia ainda. Apesar daqui que eu estou falando da Idade Média, mas elas seguiam ainda esse roteiro ainda, né? A questão do conservadorismo. Aí vem o Renascimento e o Iluminismo, que aí tem a valorização do trabalho, aí já tem a questão do iluminismo, que hoje tem alguns historiadores que fazem essa crítica, de falar que a Idade Média era a Idade das Trevas, né? Porque aí condena, como se nada tivesse de bom na Idade Média. E a gente tem que ter cuidado com essas nomenclaturas. O iluminismo era combater a Idade das Trevas, a Idade Média, né? Como erroneamente se fala. Então, e como é que se iluminava isso? Por meio da razão, por meio do progresso, a formação intelectual. Aí nós temos aqui o John Locke, que defende a importância da educação para o trabalho, a questão de aprender na prática, desenvolver habilidades práticas e úteis. Daqui é que nasce a questão também do aprender mesmo na prática, fazendo, né? Que é o learn by doing, né? Que o John Dewey também trabalha com essa ideia. Mas o John Locke, ele vai trabalhar exatamente com essa questão das habilidades práticas e úteis para a vida. E aí, na Revolução Industrial, no século XIX, interessante aqui como mudou, né, a Revolução Industrial. Você tem exatamente uma sociedade que morava no campo e passa a morar na cidade por conta da Revolução Industrial. E aí, quando a gente vai estudar na biologia, as mariposas de Manchester, vocês lembram disso daí? As mariposas de Manchester? Isso aí, olha como a Revolução Industrial, ela mexeu até com essa questão biológica. Isso é uma curiosidade. A gente tem aquelas orelhas de pau, né, que são brancas, são fungos. E aí as mariposas brancas e as mariposas escuras, quem é que era sendo eliminado pelos predadores, né? Eram as mariposas escuras, né? Que eram mais visíveis, ficavam naquela orelha de pau branca, né? A branca se camuflava. Com a Revolução Industrial e a poluição, as orelhas de pau ficaram mais escurecidas, e aí a camuflação passou, o mimetismo passou para as mariposas pretas, e as brancas elas passaram a ser captadas pelos pássaros, são as chamadas mariposas de Manchester. E aí a crescente demanda por mão de obra qualificada, impulsionando a expansão da educação pública e a criação de escolas profissionalizantes. Aí começa até a questão da creche, né? A creche, ela tinha um viés mais assistencialista. Antigamente, as crianças trabalhavam, né? Mas depois, quando teve algum direito alcançado, digamos assim, essas crianças, elas passaram a ficar nas creches, no caráter mais assistencial. Por isso que a creche, geralmente, ela fica do lado das fábricas, né? Então, a gente tem uma crescente demanda por mão de obra qualificada, e aí tinha que exatamente fazer o quê? Fazer com que o ensino técnico ele fosse ampliado para preparar pessoas para trabalhar nas fábricas. É aquele ensino bem tecnicista. E a gente tem a visão do Karl Marx. Toda vida que fala em Karl Marx no concurso, você vai lembrar da palavra luta de classes. Palavra aqui muito importante, ó. Luta de classes. A relação entre trabalho e educação no contexto do capitalismo, criticando a exploração do trabalho e a alienação do trabalhador. Então, a gente tem essa luta de classes, onde, por exemplo, trabalho e educação no contexto do capitalismo, onde ele criticava muito essa questão da exploração do trabalho, né? E o trabalhador ia sempre fazendo a mesma coisa. E o Antônio Gramsci, ele desenvolveu o conceito de escola unitária, né? Que busca essa escola unitária cai muito em concursos, tá? Se você puder grifar essa escola unitária, ela é muito importante.
ele falava do mais valia. O que é a escola unitária, né? Buscavam superar a dicotomia entre trabalho manual e intelectual, integrando a formação geral com a formação profissional. Então, ele integrava esses dois, ó, tanto a formação geral quanto a questão da formação profissional. E defendeu o trabalho como princípio educativo para a formação de um trabalho intelectual orgânico. E aí entra o John Dewey, que defendeu a educação pela ação. Ele se encaixa na tendência liberal progressivista. Aí tem o Learn by Doing, aprender fazendo, e enfatizando a importância da experiência prática e da resolução de problemas. E aí nós temos o trabalho com várias vertentes. Ó. A gente tem um trabalho que ele envolve várias vertentes. Primeiro, o trabalho como castigo e servidão, presente em algumas sociedades antigas, onde o trabalho manual era visto como atividade degradante, reservada a escravos e classes inferiores. É o que a gente tinha aqui no Ceará, né? O Ceará, que foi a primeira província a libertar os escravizados, e a gente fica, nossa, foi a primeira província a libertar os escravizados. Que coisa bacana, mas porque tinha a pressão da Revolução Industrial, sabiam disso? Era preciso ter pessoas livres que trabalhassem e ganhassem dinheiro para poder comprar os produtos, o quê? Manufaturados, os produtos feitos nas indústrias. E com sociedades escravocratas, não tinha como acontecer isso. Entendido aí? Então, a gente tem essa questão da libertação. E a gente tem, inclusive, o primeiro lugar a libertar os escravizados, antes da Lei Áurea, 2 anos antes, Redenção, que fica ali na região metropolitana de Fortaleza, nas proximidades de Fortaleza. Ali no... Antigamente é um maciço de Baturité, né? Agora são montanhas, né? Montanhas de Baturité. Ali para baixo, né? Já é serra, não. Não. Então, nessa região, mas é próximo. Nessa região, a gente tem o trabalho escravizado, trabalho como castigo. Depois, o trabalho como meio de subsistência, que é uma visão mais pragmática, onde o trabalho é necessário para garantir a sobrevivência e as necessidades mais básicas. E o trabalho como atividade transformadora, enfatiza o papel do trabalho na transformação da natureza e da sociedade como forma de expressão humana. É essa concepção que se aproxima do trabalho como princípio educativo, que é esse aqui, o trabalho como atividade transformadora. Aí nós temos o trabalho, no inglês, labor, no francês, travail, no alemão, Arbeit, e do grego, ponos. Significa fadiga, pena, sofrimento, vale, meu Deus, pobreza. Ganha materialidade nas fábricas, conventos, fábricas, prisões e fábricas sem salário. Mas é porque antigamente o trabalho realmente era um trabalho muito pesado, pessoal. A gente vê o nosso trabalho também é muito árduo, mas imagina você trabalhar sem nenhuma garantia, sem nenhuma lei que ampare. É muito complicado, né, não? Era muito complicado. Não tinha nenhuma lei que amparasse. Então, eles ficavam convivendo com ratos, com todos os tipos de esgoto dentro da fábrica. As crianças iam trabalhar junto com os pais, tinham acidentes constantes. Imagine uma criança de 5 anos, 6 anos trabalhando, mexendo no maquinário, perdendo um membro, um braço, né? Deus defenda. Então, era desse jeito que era o trabalho. Por isso que essa conotação negativa que se tem do trabalho. E a transformação moderna do significado da palavra deu-lhe sentido de positividade. O John Locke, ele diz o quê? Ó? O trabalho como fonte de propriedade. O Adam Smith, ele diz que é fonte de toda a riqueza. E o trabalho é fonte de toda a produtividade, de expressão da humanidade do ser humano. Olha a visão do Karl Marx. O trabalho é fonte de toda a produtividade e expressão da humanidade do ser humano. E o trabalho ele é muito bom, né, para a gente dignificar, né? A gente vê o trabalho, quando a gente começa a trabalhar, né, você diz assim, ah, mas eu ganho tão pouco no meu trabalho. Mas quando você percebe o tanto de pessoas que estão desempregadas, uma vez eu nunca mais reclamei sobre o trabalho.
A minha avó sempre gostou muito de trabalhar. Meu pai também, minha mãe, enfim. A família gosta muito de trabalhar. Mas eu, vó, vou trabalhar dia de sábado de manhã, é pior que não tem trabalho, né? Ela dizia. Pior que não tem trabalho, pior que não tem nem o que fazer durante o sábado de manhã. Isso é triste, é mesmo. Então, nunca mais eu vou naquele cansaço, mas eu não vou me maldizendo mais não, da dia de sábado. E realmente, quem não tem trabalho, fica muito complicado. Você não tem uma dignidade, né? Você não consegue ter aquele sustento, né? Eu fui chamado para o concurso de São Benedito, fico pensando nisso. Pois é, homem, pense não, você tá morando onde hoje, atualmente? Você mora em São Benedito? Não, né? É Ipu? Deixa eu ver. Amigo Francisco de Assis, tá? Vajota, não me lembro. Você já falou logo Guaraciaba, né? Se não me engano. Você mora? Só nosso amigo Francisco responder. Ah, é longe, viu? É, realmente. Você está em Nova Russas, né? Mas é assim, compensa você ir? Eu sou assim, eu não penso muito na questão de lugar, não. Eu penso no dinheiro, entendeu? Não do dinheiro ser importante em tudo, tá entendendo? Mas eu digo assim, a gente precisa de uma estabilidade financeira onde dê um suporte para a nossa família. Onde você tá bem, você tá entendendo? É assim, existiu de lá, né? Tem que ver, né? Se compensa, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma esposa que tem outra renda, que tem outro concurso, tem que pesar muito na balança, né? Porque é muito ruim sair do seu local. Mas a gente não pode muito se prender a lugar, não, viu? Infelizmente, meu pai mora bem no meio, realmente aí complica. Tem que pesar mesmo, viu? Só sabe a pessoa, tem a questão familiar, às vezes tem pais, né, que moram, precisam de um apoio. Eu entendo tudo isso, certo? Não estou sendo insensível, não. Mas eu quero dizer assim, o concurso não pode deixar para lá, não. Tem que, se der para conciliar, né, se der certo, vá lá. Se não, se você realmente, às vezes a gente pensa, né, tá dando certo, né, pronto, show de bola. Show, meu irmão. A gente reza para a felicidade de vocês, viu? Muito bem. Eu Francisco de Assis desenrolado. E aí, desistiu, tinha igual, foi tutóia. Chegou a assumir ou não? Ou não foi? Aí tem que ver, né, se compensa ou não. Eu passei aqui da prefeitura de Sobral, numa época. Eu disse, não, mas não é meu público que eu quero. O público que eu falo é faixa etária, né? E aí eu disse, não, vou tentar mesmo no ensino médio. Então tem que ver, faltava só a fase que era classificatória, né? Que era acho que era aula, era só classificatória. Nada, que é isso. Mas aí eu fiquei na ideia de, não, vamos ver o Estado, até que deu certo, né? Então, olha aí, a Constituição Federal de 88, né, reconhece o trabalho como direito social, estabelece a educação como direito de todos, a LDB também, né? Sempre a LDB vai focando para a formação para o trabalho, as diretrizes curriculares nacionais. A gente vê até que no estado do Ceará um trabalho muito grande das escolas profissionalizantes, né? Formando técnicos nas mais diversas áreas, né? Isso é importante também. A relação entre educação e trabalho, vista sob uma perspectiva economicista, é amplamente discutida na teoria do capital humano, onde a principal... Que nada, Francisco, você também quer show, meu irmão. Isso é show. Teoria do capital humano, onde a principal preocupação do ponto de vista macroeconômico é a análise dos nexos entre os avanços educacionais e o desenvolvimento econômico de um país. E aí nós temos o trabalho, que é a sociedade moderna contemporânea, a produção de meios, um sistema totalmente o quê? Capitalista. O trabalho é um processo que não se reduz à atividade laborativa, mas à produção de todas as dimensões da vida humana. E é verdade, né? No trabalho, é porque não tinha condições financeiras. Realmente, é aquela história, né? Do concurso, a gente tem que pesar onde é o meu
quando eu passei no estado, eu fui lotado em Martinópolis, muito longe aqui de Sobral. E aí, uma parte pequena eu tinha lotado em Groaíras. Eu consegui transferir para Groaíras. Então, para mim é muito bom, porque é próximo, né, perto. Já conheço muita gente lá, cidade tranquila, né? Então, fica bom. É realmente, tutorial. E aí, o trabalho como princípio educativo implica entendê-lo como princípio ético. E olha aí, ó. Trabalhe como princípio educativo na prática pedagógica. Superação da dicotomia entre trabalho manual e intelectual. Tem que superar isso daí. Integração entre teoria e prática. Formação para a cidadania e para a transformação social. E exemplos de práticas pedagógicas que incorporam o trabalho como princípio educativo. Projetos interdisciplinares, estágios, aprendizagem baseada em problemas, empresas simuladas. Ou seja, tem que formar o aluno para realmente ir para o mercado de trabalho, né? E a partir dessa aprendizagem baseada em problemas, estágios, é muito importante, empresas simuladas, né? E olha como é que PND vai cobrar, olha o tamanho da questãozinha aí, ó. Mas quando você pegar uma questão dessa, fica tranquilo, é bem mais fácil do que concurso tradicional. Olha o que é que ele vai falar aqui, ó. Vamos ler com calma. Em uma turma de educação de jovens e adultos, EJA, um professor de história e licenciados do estágio supervisionado sentiram dificuldades em desenvolver as atividades planejadas na aula, pois os estudantes estavam dispersos, desanimados e afirmavam estar cansados da jornada de trabalho. Buscando motivar a turma, o professor supervisor e os estagiários solicitaram aos estudantes que relatassem seus cotidianos profissionais. Identificou-se que as profissões de motorista de aplicativo e de entregador autônomo eram as mais exercidas. Além disso, o professor realizou reflexões com a turma sobre as mudanças no mundo do trabalho ao longo do tempo e suas relações sociais e econômicas. Durante o intervalo, o professor compartilhou a experiência com as colegas docentes de língua portuguesa e de matemática, que decidiram readequar seus planejamentos para explorar o mundo do trabalho em suas aulas. Olha que legal. Não, eu acho mais fácil do que o conteúdo tradicional. É a questão de leitura mesmo, tem que só pegar a ideia. Que é que ele vai trabalhar com situações problemas. Aí ele diz assim, ó, por sua vez, a professora de matemática tratou das unidades de medida e do conceito de proporção, abordando problemas com cálculos que envolviam quantidades, distâncias e porcentagem relativos ao consumo de combustível e a outros itens utilizados no campo profissional dos estudantes. Na semana seguinte, como atividade avaliativa do estágio supervisionado, o professor supervisor solicitou aos estagiários a elaboração de uma proposta de intervenção baseada na situação vivenciada em sala de aula. Olha o que é que a questão pede. E eu vou dar uma dica, que vocês vão acertar todas as questões. Toda questão que falar sobre ações pedagógicas, ações voltadas ao trabalho, nada de algo mecânico, rígido, que trabalha a memorização. Pronto. Tem que ser algo que vá trabalhar a criticidade. Então, aqui, ó, na letra A, priorizam os conteúdos disciplinares específicos? Não, tá errado. Ó. Quando eu coloco disciplinas específicas, né? Hoje, o que é que se vive hoje? A interdisciplinaridade. Então, está errado já essa parte. B. Favorecem a experiência de estudantes, enfatizando saberes de uma área do conhecimento? Errado também. E quando eu coloco enfatizam os saberes de uma área do conhecimento, eu não trabalho também a interdisciplinaridade. C. Incentiva a valorização do mundo do trabalho com base em metodologias de ensino inovadoras. Não é só o foco, não é esse. Não é só valorizar o mundo do trabalho. Tem que valorizar o aluno de forma integral. Agora, olha a palavra-chave, ó. Integram as vivências dos estudantes ao currículo, promovendo reflexões sobre o mundo do trabalho. Então, qual é o gabarito, pessoal? O gabarito letra D. Então, essa é a ideia.
Olha o que é que, olha o que é a segunda questão, ó. Adotar o trabalho como princípio educativo implica entendê-lo como é uma atividade escolar atrelada aos processos de produção capitalista, consumo e cultura, para dar significado aos conteúdos de estudo. B. Princípio ético e político de provimento de subsistência humana e de outras esferas da vida. Gabarito letra B. Falou na palavra ético, falou exatamente na questão do trabalho. Vocês gostaram da aula, pessoal?